Você estuda tradução ou tem interesse em fazer um mestrado em tradução? Então, não sai daí. Muito feliz em poder fazer esse vídeo finalmente, em contar um pouco da minha experiência aqui no Departamento de Tradução Linguística e Estudos Culturais em Germersheim e contar também pra você como que foi fazer um mestrado em tradução aqui na Alemanha. Tudo baseado na minha experiência e no meu ponto de vista. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu quero te contar como que foi o processo seletivo, como que eu fiz quando eu cheguei, pra poder entrar, pra poder me aplicar pro mestrado. E a segunda parte, eu vou tentar explicar pra você como que funciona, como que foram os 2 anos aqui, os módulos, os cursos que eu tive que fazer, o meu semestre no exterior. A primeira coisa que você precisa ficar sabendo antes de você sair do Brasil para vir estudar tradução na Alemanha é onde você pode estudar tradução na Alemanha. Eu vou citar 3 universidades: a Universidade de Leipzig, a Universidade de Heidelberg e a Universidade de Mainz, que foi onde eu estudei. A segunda coisa é se você preenche todos os requisitos para poder aplicar para o mestrado em tradução. Todos os sites que eu vou citar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu optei por fazer o meu mestrado na Universidade Johannes Gutenberg Mainz. Essa universidade possui vários departamentos. E o departamento 6 de Tradução, Linguística e Estudos Culturais, você pode fazer o bacharel em tradução, o mestrado em tradução e o mestrado em interpretação de conferências. É o seguinte, você tem a sua língua materna, a sua primeira língua estrangeira e a sua segunda língua estrangeira. Falando em língua materna, eles oferecem 12 idiomas. Árabe, chinês, alemão, inglês, francês, italiano, grego moderno, holandês, polonês, português, russo e espanhol. Então, assim, aqui no nosso campus é um lugar internacional. Você encontra pessoas do mundo inteiro, você pode praticar todos esses idiomas. Por quê? Porque essas pessoas têm essas línguas como língua materna. Vamos falar então da prova de admissão. A prova de admissão funciona da seguinte forma: depois que você manda toda a sua papelada aqui pro departamento e eles analisam tudo, você vai receber uma carta na sua casa falando que você foi aceito ou aceita para vir até o departamento fazer a prova de admissão. Isso significa que você precisa passar primeiro por esse processo seletivo para depois você conseguir a sua vaga no mestrado. Essa prova de admissão tem 2 partes. Uma vai acontecer na parte da manhã e a segunda vai acontecer na parte da tarde. E é claro, você só pode fazer a segunda parte se você passar pela primeira. A primeira parte funciona da seguinte forma. Foi assim que eu me lembro, né? Porque já faz uns 3 anos, uns 3 anos e meio. Você chega aqui no departamento, você vai receber um número, você é levado para uma sala onde todos os candidatos estão lá, eles vão checar, você precisa mostrar o seu passaporte, o seu RG, algum documento, e aí eles te entregam uma prova, e essa prova é uma tradução. Você precisa fazer 2 traduções. Então, assim, tinha o português como língua materna, o alemão como primeira língua estrangeira e o inglês como segunda língua estrangeira. Então, essa prova é feita entre a língua A e a língua B. Então, você precisa traduzir um trecho pequeno em português e em alemão. Então, o texto em português eu precisei traduzir para o alemão e o do alemão para o português e podia usar dicionário. Depois de um tempo, depois que você termina, né, você sai, eles falam que eles precisam de mais ou menos 1 a 2 horas. Então, assim, como foi tudo na parte da manhã, a gente pôde sair, almoçar, conhecer mais o pessoal, conhecer um pouco aqui também da cidade.
e esperar até que o resultado saísse. Depois, na parte da tarde, num quadro negro, eles colocam o número, eles não citam o nome, e na frente do número tá escrito aprovado ou reprovado. Pra quem sabe da minha história, sabe que foi um sonho entrado no mestrado aqui, e eu lembro que quando eu vi assim, aprovado, cara, eu não acreditei. Eu passei da primeira fase, da parte da tradução, e a segunda fase é o seguinte, eles colocam 4 textos sobre teoria da tradução, e isso tá tudo online. E você precisa escolher 2, ler os textos, entendê-los, e aqui, na hora, você faz essa prova com 2 professores. Eu lembro que na minha prova foi uma professora do departamento turco, outro professor do departamento alemão-russo. Óbvio, a prova acontece toda em alemão, então você entra e eles te perguntam pra você falar um pouco sobre você, o que você já estudou, se você já estudou tradução antes, onde que você estudou, de onde você vem, né, pra meio que quebrar um pouco do gelo. E assim, eu tava mega nervoso, porque eu sabia que aquele momento era o momento, sabe? Eu tinha esperado 1 ano, eu tinha me preparado 1 ano pra poder conseguir essa vaga. E aí eu lembro que depois eles me perguntaram quais foram os textos que você escolheu. Aí eu falei, eu escolhi esse e esse. Eles me falaram, tá, você pode explicar um pouco, contar um pouco pra gente o que é que você entendeu? Eu expliquei, eles também foram simpáticos comigo, fizeram com que eu me sentisse bem também, porque eu acho que eles perceberam que eu tava um pouco nervoso. Uma outra coisa também super importante, eles não ficam somente nos textos, eles fazem perguntas também de conhecimento gerais. Eles me perguntaram sobre a América Latina, quais são os acordos que o Brasil tem com o mundo, então quais são os acordos que o Brasil tem com a União Europeia? O Brasil tem algum acordo com o Japão, por exemplo? O Brasil faz parte de qual grupo? Então são coisas assim que vale a pena dar uma lida, vale a pena dar uma estudada, ainda mais na área da tradução e da interpretação. Eu lembro que depois eles me perguntaram se eu tinha mais alguma pergunta, eu falei que não. Eles falaram, bom, da nossa parte também acabou, eu acho que eu devo ter ficado lá uns 20 minutos lá dentro. E aí eles falaram assim pra mim, bom, aguarda um pouco lá fora e a gente já te chama. E eu lembro que eu saía, nossa, eu tava muito nervoso mas eu dei o meu melhor, eu acho que eu tentei ficar tranquilo, como sempre, né? Eu acho que o importante é você mostrar que você tá tranquilo, mesmo você tá assim dentro, mas você mostra que você tá tranquilo, que você sabe o que você tá falando e que você quer realmente a vaga. Eu falei pra eles, eu tô mega motivado, sabe? Eu vim do Brasil pra poder conseguir essa vaga, então assim, eu quero muito estudar tradução aqui. Eu lembro que aí a professora abriu a porta e falou assim, senhor Teles, pode entrar, por favor? E aí eu lembro que eu sentei e eu falei, nossa, agora é o momento, né? É o momento da verdade. Ou eu fui aprovado ou reprovado. E aí eu lembro que ela falou, bom, de acordo com seu desempenho aqui na prova, a gente gostaria de te parabenizar porque você foi aprovado pro mestrado em tradução. Morri! Eu nem lembro direito, porque na hora, assim, meio que eu não vi mais nada, assim. Eu falei, eu não tô acreditando, sabe? Porque foram tantos anos, assim, acreditando nisso, sabe? Pra quem já assistiu os meus outros vídeos, sabe um pouco da minha história, de que eu vim pra Alemanha, né? Trabalhei como au pair, aí voltei pro Brasil, fiz ano social. Então aqui foi aquela luta constante. E aí foi isso. Eu lembro que aí eles me deram Não, eles falaram que eu ia receber a carta, né, a carta convite, agora falando que eu tinha recebido a vaga. Com essa carta, eu teria que vir até o departamento para poder me inscrever e fazer a minha matrícula. Bom, essa parte de burocracia, então, passou, né, processo seletivo, matrícula, etc. Como que foi o mestrado? Quais foram os cursos que você teve que fazer? Quantos créditos você precisa? Foi difícil fazer os professores, você tinha professor só Brasileiro, você tinha professor que falava português ali? Você era obrigado a fazer algum curso? Você tinha cursos que você não precisava fazer? Bom, o mestrado, ele tem 124 créditos. A partir do momento que você tem esses 124 créditos, você tá formado ou formada. O mestrado possui 6 módulos. Em cada módulo tem alguns cursos. E a partir do momento que você fizer tudo, cada módulo tem um tanto de crédito. Então você vai, cada semestre, meio que você pode começar outro. Aqui é meio que... É bem diferente do Brasil. Isso que eu achei mais interessante no começo, é muito confuso. Eu lembro que na primeira semana, assim, eu lembro que eu me encontrei com um pessoal que veio fazer o processo seletivo comigo. E eu lembro que a gente tava no laboratório, assim, fazendo as nossas inscrições pros cursos e perguntando pra aluno que já tava aqui fazia 1 ano. E eles iam lá, ajudavam a gente, falavam, não, faz assim, faz assado e etc. Lembra que eu falei no começo que o mestrado tem 6 módulos? Então, eu vou começar a falar dos primeiros 2. O primeiro módulo, ele é o módulo alemão, ou seja, a minha língua A era o português, a língua B o alemão e a língua C o inglês. Esse primeiro módulo, ele tem 4 cursos, 4 aulas, né? Os cursos aqui na Alemanha, eles têm os seguintes nomes: Vorlesung, Übung,
Seminar ou Hauptseminar. Como que funciona cada um deles? A Vorlesung é uma aula comum. É aquela aula que você vai, o professor fica lá na frente falando sobre algum assunto, você tá ali anotando, e no final do semestre você faz uma prova. Na maioria das vezes eram 3 questões e você precisava escrever uma página e expor ali as suas ideias. Esse Übung, que se for traduzir seria um exercício, é uma aula comum, é uma aula normal também. Poderia ser um exercício de tradução, por exemplo. Então o professor vai, te dá um texto, ou ele já te manda por e-mail antes o texto que você precisa traduzir, óbvio. E aí na aula você fala como que foi a sua tradução. Então ali, como o grupo era pequeno, aqui o departamento de português ele é bem pequeno aqui, então eu acho que nós éramos 4 ou 5 alunos. Então cada um tinha ali o seu tempo de falar como que traduziu e etc. O Seminar, que seria um seminário, ali também o tema, né, o professor discute o tema, fala sobre o tema, só que de um jeito mais específico, e no final você precisa fazer um relatório de 2, 3 páginas e entregar pro professor. O Hauptseminar, que seria um seminário principal, esse é um pouco mais complicado e é uma coisa que não tem no Brasil, que todo semestre a gente tem um Hauptseminar, ou pelo menos aqui eu acho que eu tive 2, no primeiro e no segundo, se eu não me engano. O professor também vai dar um tema, o tema vai ser discutido durante o semestre, e no final você precisa fazer um trabalho entre 15 e 20 páginas. É uma coisa que pega muito assim os estrangeiros aqui no início. Por quê? Porque a gente precisa escrever esse trabalho em alemão, e é um trabalho científico, mas assim, depois de um tempo você meio que se acostuma, vai vendo como que funciona, como que o trabalho é estruturado. Então, e é o que eu falei, né? Aqui são tantos estrangeiros, então assim, é um ajudando o outro. Tem muitos alemães aqui também, então você pode até pedir para um alemão, um amigo seu, corrigir seu trabalho. Então assim, com isso eu não tive problema. A partir do momento que você terminou, que você fez, né, esses 5 cursos, você recebe os 27 créditos e esse módulo seu tá fechado, tá concluído. O primeiro curso foi uma Vorlesung e o professor tá ali falando sobre algum tema. Eu lembro que na época foi sobre teoria da tradução, e no final do semestre você faz uma prova que tá relacionado com o semestre. Às vezes ele faz uma pergunta só e você tem que expor ele as suas ideias, ou é de múltipla escolha, depende muito do professor. O segundo curso foi um Hauptseminar. Além de você receber o máximo de créditos, nele são 6 créditos para esse curso, ele é o mais complexo. Por quê? Porque ali você precisa realmente participar das aulas, o professor tá lá na frente falando, explicando alguma coisa, só que no final você precisa escrever um trabalho em alemão que tem que ter mais ou menos entre 15 e 20 páginas. E esse trabalho, a nota desse trabalho vai ser a nota do módulo. Terceiro curso, um Seminar, que seria um seminário. Esse seminário, qual é a diferença do seminário pro seminário principal? O seminário ele é um pouco mais simples. Ali você também precisa fazer um trabalho, mas um trabalho assim de um essay, de 2 ou 3 páginas. Eu lembro que cada aluno teve que ler um livro e tinha a ver com literatura e depois escrever uma resenha sobre o livro. O quarto curso foi bem interessante, por quê? Porque cada segunda-feira vinha um professor diferente daqui do departamento falar um pouco sobre a área de estudo dele ou dela. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira veio uma francesa que trabalha aqui no departamento de interpretação de conferências, e ela falou sobre a área da interpretação, como que faz para você entrar aqui no mestrado e etc. E nas outras aulas, outros professores, legendagem, literatura, gêneros literários, enfim, várias coisas. E eu lembro que no final, a prova também, a gente também teve que fazer uma prova. A prova foi de todos os temas, a gente tinha que escolher 3 e falar sobre os 3 na prova, escrever alguma coisa sobre eles. Então assim, você meio que... Só que aquela coisa, né, você pode perguntar e falar assim, Thiago, mas então eu posso ir nas 3 primeiras aulas e depois eu não preciso ir mais pro curso, e aí na hora eu só escrevo sobre as 3 e pronto. Não, seria bom se fosse assim. Não, porque os 3 temas não é você que escolhe, meu amor. Não é. O professor vai te dar ali 3 temas aleatórios que foram discutidos durante o semestre. Então, se você faltou em 3 aulas e você pega os 3 temas que você não participou, que você não viu, o quinto curso, que era o que eu mais gostava, prática. Era o curso de tradução, tanto português-alemão quanto alemão-português. Então, do português para o alemão, meu professor, né, é alemão, óbvio.
óbvio. E a gente, assim, a aula era bem interessante porque uma coisa que eu gostava muito, assim, daqui dos professores é que eles perguntavam no começo do semestre pra gente, tá, vocês querem traduzir o quê? Eles davam a temática deles, falavam, ó, a gente vai traduzir isso, isso e isso, mas aí, acho que do meio do primeiro semestre até o final e depois no segundo semestre, a escolha ficava nas nossas mãos. Então a gente falava, vamos traduzir artigo científico, vamos traduzir texto jornalístico, receita, sei lá, música, até música a gente traduziu, até sertanejo, galera. Sertanejo, pensa aquela coisa assim, né? A gente traduziu sertanejo universitário para o alemão. Do quê? O terceiro curso foi sobre eye tracking, que também foi muito interessante. É uma área nova, assim, e eu lembro que nós éramos só 3 alunos, e eu lembro que ele tinha uns equipamentos, assim, né? Aqueles óculos, assim, pra poder, né? Porque o eye tracking, ele mede, né? Ali todo o movimento dos seus olhos, o movimento da sua pupila e etc. E aí eu lembro que a gente fazia vários exercícios, assim, tanto no computador, quanto aqui pelo campus mesmo. Às vezes a gente colocava o óculos e saía aqui, e ele via por uma câmera dentro da sala dele. Então, assim, foi bem interessante. Ele até falou que o curso era uma introdução, né? Na área do eye tracking, mas que talvez, se a gente tivesse um interesse mais profundo, talvez a gente poderia fazer uma segunda parte no próximo semestre. Quem sabe escrever a tese, né, sobre o tema. O quarto curso foi um Hauptseminar, também fazer um trabalho escrito de 15 e 20 páginas, mas esse trabalho eu não fiz aqui, porque uma coisa interessante também se você tá fazendo seu mestrado aqui, se você quiser fazer um intercâmbio, por exemplo, porque pra mim, na verdade, como eu vim do Brasil, então eu já tava estudando no exterior, então eu já tava fora do Brasil, mas querendo ou não, eu tava fazendo o meu mestrado inteiro aqui, então eu meio que fazia parte do departamento, então eu não vim pra estudar um semestre e ia voltar pro Brasil, então eu fui aluno do departamento, então eu decidi fazer também um semestre fora da Alemanha, que eu conto isso mais pro final. Alguns cursos podem ser reconhecidos aqui quando você voltar, então foi o que eu fiz. Alguns cursos que eu não fiz aqui, eu deixei pra fazer ele fora da Alemanha. O quinto curso, vamos lá, quinta aula. Eu lembro que foi uma aula prática também de tradução, e eu lembro que foi tradução do alemão para o inglês, porque o módulo era de inglês, né? A professora também, acho que ela era inglesa, se eu não me engano, estudou aqui também. Teve que fazer a tradução de uma página na internet do alemão para o inglês, de uma creche que tem aqui próximo, não fica aqui nessa cidade, fica acho que na cidade do lado. E eu lembro que acho que foi o prefeito da cidade, ele veio, ele pagou um churrasco pra gente, em forma de agradecimento, sabe? Teve uma pequena cerimônia, assim, e aí, tinha muita comida. E como eu adoro comer, pra mim já tava mais que pago. O outro curso foi também tradução do alemão para o inglês, só que tradução de textos, assim, essa era mais prática por conta do site, assim, e tal, mas a outra era a mesma coisa do português, né, só que, assim, textos sobre a saúde, meio ambiente e por aí vai. Continuando, falei até agora, então, dos 2 módulos. Todos os alunos são obrigados a fazerem esses 2 módulos. Todos os alunos passam por eles. Ainda mais porque o alemão aqui é a língua principal, né? A língua de comunicação. Então a maioria das aulas são em alemão. Então mesmo o aluno sendo da Turquia, ou outro da França, eu do Brasil, todo mundo vai pra aula lá e a aula é em alemão. Faz bonitinho, faz a sua prova, pega seus créditos e paz e amor. Tem mais 4 módulos. Esses 4 módulos, eles são opcionais, optativos. Thiago, então eu não preciso fazer... Óbvio que você precisa, né? São 6 módulos para você poder se formar. Só que esses 6 módulos é o seguinte, você faz ele do jeito que você quiser. Então você entra no sistema, você escolhe lá os cursos que você quer fazer e você monta ali a sua grade horária. E a sua grade de cursos, né, também. Aqui no departamento são 5 áreas de especialização. Então, dentro dessas 5 áreas, tem N cursos que você pode fazer. A primeira área é Community Interpreting, tradução técnica, era tradução literária e midiática, estudos inter e transculturais, estudos de tradução e didática e interpretação consecutiva e simultânea. Dentro de cada área, né, de especialização, você pode escolher os cursos que você quer fazer. Se você quiser se especializar, você fala assim, Thiago, eu quero me especializar em uma área aí dentro desse mestrado. Eu posso? Pode. O que você precisa fazer? Você precisa escolher primeiro uma área de especialização, né? Que são essas áreas que eu acabei de falar. Fala assim, vamos supor, Thiago, eu quero me especializar em tradução técnica. Como que eu faço? Você precisa, então, desses 4 módulos, você precisa fazer 2 módulos de tradução técnica. Então você vai ficar 1 ano
fazendo tradução técnica. São 2 semestres, né? São 2 módulos, cada módulo um semestre. Tá, aí vem a pergunta. Thiago, você se especializou em alguma coisa? No começo, eu fiquei meio assim, eu falei... Acho que hoje é importante no mercado de trabalho você se especializar, você chegar, né, numa empresa e falar assim, ó, eu sou especialista em tradução técnica, então eu consigo traduzir todos os tipos de manuais e etc. Eu cheguei pra conversar com um professor meu, alemão, que me dava aula de tradução do português pro alemão, e ele falou pra mim que isso da especialização era uma coisa que no currículo não pesava tanto. A partir do momento que você se interessa por um tema que você gosta, você não precisa ficar um ano traduzindo a mesma coisa, sendo que eu poderia muito bem fazer um semestre aqui de tradução técnica, por exemplo, e continuar traduzindo em casa e treinando em casa. Então eu pensei, eu falei, bom, eles oferecem tantas coisas. São 5? Deixa eu pensar. São 6 áreas. São 6. Eles oferecem 6 áreas de especialização. Então eu falei, eu vou ficar um ano estudando a mesma coisa? Não vou. Então vamos lá. Desses 4 módulos, 2 módulos ali, eu precisava... Quer dizer, 4 módulos eu poderia escolher uma dessas áreas. Eu já sabia no começo do meu 3º semestre que eu queria ir pro exterior, que eu queria sair da Alemanha e estudar em uma outra universidade. Foi a melhor coisa que eu fiz. As opções eram Escócia, Londres, Áustria ou Portugal. Eu pensei, bom, Portugal, Áustria, bom, eles também falam alemão. Tudo bem que o alemão é diferente, né? O alemão austríaco. Eu poderia, então, ou pra, né, Londres, né, um país de língua inglesa, né, melhorar o meu inglês e tal. Só que o problema é, se você quiser realmente estudar, fazer o intercâmbio, né, ir para um país de língua inglesa, você precisa primeiro se bancar, então você precisa pagar, você recebe uma bolsa, tem como você dar entrada numa bolsa de estudos, né, pra você ir pra fora, só que essa bolsa, ela não cobre todos os seus custos, é óbvio. E assim, Londres, né, Escócia, eu lembro que ia ficar muito caro, eu não ia conseguir pagar, e assim, eram muitos inscritos, muitos alunos querendo ir pra lá, e eu falei, eu acabei desistindo, e aí eu pensei, eu poderia ir pra Portugal, por quê? Porque o português europeu, querendo ou não, nossa mãe, nosso pai, né, e o português europeu é muito forte aqui, óbvio, na Europa, e pra mim como brasileiro seria um ponto positivo, um ponto a mais, né, se eu tivesse o contato com a língua, e uma coisa que eu também não citei no começo, os meus professores aqui eram portugueses, então assim, eu tive que me acostumar com o sotaque, com as palavras que eles usam, que a gente não usa, né? Casa de banho, pequeno almoço, fish, gajo, né? Comboio e por aí vai. Coisas assim. Então eu pensei, eu vou pra Portugal. E aí eu fiz um semestre lá, eu fui pra Universidade de Aveiro. Incrível, foi assim, cara, um dos melhores momentos, assim, da minha vida. Conheci pessoas, assim, que eu tô em contato até hoje, sabe? Poloneses, turcos, alemães. Alguns cursos assim, foi uma loucura, né? O meu intercâmbio, porque eu tinha as minhas aulas lá, eu tinha os cursos que eu não tinha feito aqui, que eu tinha que fazer lá pra ser reconhecido aqui. Eu tinha os cursos, os próprios, né? Eu tinha curso da faculdade, porque lembra que eu falei, são 4 módulos. 2 módulos optativos, né? Opcionais, eu fiz aqui. E esses 2 módulos eu precisava trazer, né? De Aveiro, então eu precisava fazer esses cursos lá. Então eu tinha os cursos desses módulos lá, 2 cursos que eu não fiz aqui, que eu fiz lá, que foi inclusive um seminário principal, e desse seminário eu tive que escrever um trabalho de 20 páginas, e mais a minha tese. E tudo isso em 6 meses, e mais a vida de intercâmbio, né, que querendo ou não, quando eu cheguei lá em Aveiro, a moça ainda lembrou de mim. Ela falou assim, você que eu era o aluno que queria fazer 50 créditos aqui, né? Ela, meu querido, vem pra curtir sua vida, não vem pra estudar. Aqueles, né? Porque eu lembro que eu queria, era tanta coisa, eles ofereciam tantos cursos que eu ficava assim, eu quero fazer tudo, eu quero estudar tudo. Só que não dá, né? Você também tem que ter uma vida, não tem como, não é possível, né? Não tem tempo, o dia só tem 24 horas, não tinha como. A grade que eu mandei pra eles que eu queria fazer, ela falou assim, você vai precisar ficar 3 anos aqui pra você estudar tudo. Então assim, foi bem puxado, porque eu tive esses 6 meses pra fazer tudo, mas eu consegui viajar bastante, eu consegui, né, o programa é o Erasmus, e foi assim, incrível. Cara, foi uma experiência assim, demais, assim, viajar por Portugal, me apaixonei, né, tenho família lá, então assim, consegui visitar minha família lá, e foi assim, o máximo, foi muito bom. Mas voltando pros 2 módulos aqui, eu fiz tradução técnica e tradução... como que era o nome mesmo? Tradução literária e midiática. Por quê? Porque eu queria mexer com legendagem também. Então eu pensei, bom, então eu vou fazer, né, esses 2. Então eu saio daqui com uma mini... Não é nem especialização, né? Porque especialização você precisa ficar 1 ano fazendo. Mas eu queria tentar fazer o máximo de cursos, porque eu não sabia pra onde que eu ia. Eu não sabia qual área seguir.
eu quero fazer tradução técnica, ai, não sei, eu quero mexer com legendagem, não sei, então eu precisava fazer os cursos. Então esses 2 módulos funcionaram da seguinte forma. Eu me inscrevi no módulo de tradução técnica e tradução literária e midiática. Cada um desses módulos tinha 4 cursos e a maioria deles eram aulas comuns. A primeira aula era comunicação técnica. Então, assim, a professora vinha e a gente tinha alguns exercícios. Essa aula foi bem interessante porque a gente ficava sempre em grupo. A professora falava, ela dava um exercício, juntava cada aula, misturava sempre, né? Cada aula eu tava com um. E assim, o mais interessante é que é tão rico porque eu lembro que no meu grupo tinha um da Polônia, um da Rússia, um da Armênia, um árabe e eu brasileiro, assim, sabe? E você discutindo tudo e cada um, assim, além de trazer um pouco da sua ideia, da sua, né, do que ele achava, do que significava a tradução pra ele, cada um trazia ali um pouco da sua experiência de vida, um pouco da sua bagagem cultural. E isso eu acho que é algo que você não consegue comprar, você não compra em lugar nenhum. Então, assim, foi muito enriquecedor do começo ao fim, foi incrível. Bom, então, né, ela falava de comunicação técnica e etc, um pouco da linguagem jurídica, enfim, a gente analisava alguns textos. O segundo curso foi, assim, pra mim, dentro desse módulo, o mais interessante. Por quê? Porque ele falava sobre o tradutor e a profissão. E, o mais importante, o mercado de trabalho. Então, assim, um professor vinha, ele falava assim, ó, durante esse semestre a gente vai falar sobre o tradutor no mercado de trabalho. Então, assim, ó, como que eu consigo meu primeiro cliente? Quanto que eu cobro aqui na Alemanha pela tradução? Preciso fazer uma página na internet? Eu preciso ter um site? Preciso, não preciso. Cartão de visita? Tudo isso. Então, assim, eu acho que era... Ainda mais a gente tava no terceiro semestre, faltava um semestre só pra gente terminar. Era uma coisa que ficava, né, martelando ali na minha cabeça. Tá, mas quando eu sair daqui eu vou fazer o quê? Então, assim, foi um curso muito interessante. E o mais interessante foi que não foi o professor que falava disso, não. Ele não dava aula, não. Ele distribuiu todos os temas na primeira aula. Ele ajudava, obviamente, ele dava material, textos pra gente, né, sites, etc. Só que quem dava aula era a gente. Então, eu lembro que o meu foi sobre página na internet e cartão de visitas. Então, eu tive que pesquisar quais eram os cartões, como que eu faço um cartão, o que precisa aqui na Alemanha, por exemplo, se um alemão te entrega um cartão, o que tem no cartão dele. Então, já ia mais pra essa área de marketing, por exemplo, como que você consegue fazer a sua própria propaganda, como que você fala sobre você, como que você se vende, né? Então, foi bem interessante. Óbvio que o professor tava ali, né, do nosso lado, e ele falava, não, ele sempre acrescentava alguma coisa, ou corrigia, falava, não, aqui é assim, aqui é assado. Então, esse curso também foi muito legal. O terceiro curso também de extrema importância, que é o Tradus, foi um curso básico, porque ele no próximo semestre teria o avançado, só que como eu não estava aqui, então eu não fiz. É interessante porque o meu professor, ele é colombiano, e ele também estudou aqui e tudo, só que as aulas eram em alemão. E foi isso. Na frente do computador, ele no telão, explicando como que mexe, vamos aqui abrir um arquivo, pegar um texto dali, importar, exportar, né? Quem conhece o Tradus sabe como que é. Então, e sabe que é uma ferramenta cara, né? Pra depois, quando você se forma, você tem aí, se você quiser adquirir o programa, é uma ferramenta cara. E aqui a universidade disponibiliza, então a gente poderia vir pra cá, pros laboratórios, pra poder treinar, praticar e usá-lo, né? Durante o semestre. O quarto e último curso foi sobre a tradução técnica mesmo. Então, assim, as aulas foram do alemão pro português, com a professora, né, oficial de tradução, professora portuguesa, e a gente traduziu um manual. Só tinha eu e uma aluna, acho que não, nós éramos 3, na verdade. Eu lembro que no começo do curso ela deu uma introdução, fez uma introdução pra gente, né, explicando como que ia ser a aula, tal, mostrou os textos. E eu lembro que a gente traduziu um manual de uma máquina, não, foram 2, de uma máquina, não, minto. Foi de uma máquina, mas não foi uma... Parecia uma... Ai, como que é o nome daquilo? Frisadeira, não sei. É uma máquina de... Parece um negócio de cortar grama, assim. Eu nunca tinha visto aquele negócio na vida. Na vida. Quanto mais saber os termos em alemão, etc, pra traduzir aquilo tudo pro português. Mas no nosso curso, no nosso semestre, foi uma máquina que fazia uma cirurgia na coluna. E ela era toda tecnológica, assim. Então era aquela máquina e a gente tinha que traduzir esse manual. Porque essa máquina foi criada aqui na Alemanha, nem lembro. Acho que, se eu não
não me engano é daqui, a marca era alemã, e ela ia ser exportada pros países de língua portuguesa e a gente precisava traduzir esse manual. Foi uma aula assim, foi bem puxada também, porque era muito difícil, era muita pesquisa, muito termo, glossários assim gigantescos, mas foi isso. Então esse foi o meu módulo de tradução técnica. Esses foram os 4 cursos que eu tive. O módulo de tradução literária e midiática. Esse eu tive aula de legendagem, que foi muito, muito, muito legal. Eu lembro que, bom, o requisito, né, para você poder participar das aulas, você teria que ter um computador, porque você tinha que trazer seu computador para você poder legendar. A gente legendava ali em tempo real. Essa minha professora, ela legendou o seriado How I Met Your Mother, do inglês para o alemão. Foi bem interessante, então, poder fazer a legendagem de um seriado, tendo ali na frente a pessoa que fez isso na vida real, né? No começo, claro, a gente não começou o curso já legendando, porque também teve essa coisa de quem usa MacBook, quem usa XP, e aí ela falou o nome dos programas, e ela deu primeiro uma introdução, a primeira aula, explicando tanto de caracteres, aquela coisa toda, né? Cor, fonte, como que faz uma boa legendagem, o que é que está sendo pedido hoje no mercado, quanto que eles estão pagando também, né? Uma pergunta crucial. Acho que nas 3 primeiras semanas, ou no primeiro mês, mais ou menos, a gente começou traduzindo outras coisas. Textos mais simples, vídeos do YouTube, por exemplo. E aí depois a gente já começou com a tradução, com a legendagem do seriado. E assim, a gente terminava, a gente tinha um arquivo, salvava o arquivo, mandava pra ela tinha uma página lá, que a gente colocava tudo dentro desse arquivo e ela recebia, e ali ela fazia as correções e as anotações. Um outro curso que fez parte desse módulo, que teve aqui sobre tradução, o departamento do alemão, várias pessoas, tanto da Europa quanto de outros continentes, pra poder contar sobre o projeto deles, etc. E assim, o meu professor, ele falou que o nosso grupo, se a gente quisesse participar, né, essa aula seria meio que a preparação da conferência. Tudo bem, a gente também teve que fazer parte, fazer as nossas anotações. No final, a gente teve que fazer um trabalho, uma resenha, né, de como foi preparar, quais as palestras que a gente mais gostou e tal. Então, assim, essa aula foi bem tranquila. E a palestra, né, acho que foram 4 dias de conferência, né, o dia inteiro. Então foi bem interessante, gente da Polônia, Reino Unido, Chile, Colômbia, mas estava todo mundo aqui. A outra aula também foi bem interessante. Foi a tradução de um poema que tem um vídeo no YouTube de uma escritora, e o departamento entrou em contato com ela por conta dos direitos autorais, né? E aí o interessante foi que cada aluno era de um país. Era muito interessante, não tinha assim repetido, né? Então, a França, por aí vai, nós éramos acho que 8, 9. Então tinha um colega meu do Egito, França, Itália, Espanha, China, eu do Brasil. Então, assim, a gente teve que pegar esse poema, esse vídeo dela, transcrever, né? Traduzi-lo palavra por palavra, né? Tava no alemão, depois traduzi palavra por palavra pro português, e depois essa tradução, depois a gente teve que verter o texto, e aí pega e traduz de novo pro alemão, palavra por palavra. Então, assim, foi meio que uma brincadeira essa aula, uma brincadeira, assim, dentro da literatura, porque a gente teve que fazer essas traduções, assim, tradução ao pé da letra, e depois ver mais ou menos o sentido. Os outros alunos liam na língua deles, e a gente tentava decifrar mais ou menos em qual parte, em qual estrofe eles estavam, e qual era a melodia daquela estrofe que fazia, né, que nos remetia aqui é aquela parte que é mais forte no poema, aqui é aquela parte que ela tá mais triste. Então, assim, foi bem interessante. E no final a gente discutiu também sobre vários temas, sobre a literatura. Eu tive que apresentar algumas revistas literárias brasileiras, e no final eu tive que também escrever um trabalho, acho que deu mais ou menos umas 10 páginas, assim, mas contando mais ou menos como que tinha sido a minha experiência dentro dessa aula. Além daquelas 6 especializações que eu comentei anteriormente, tem uma parte dentro do mestrado em tradução que também se chama especialização. Na verdade, se for traduzir ao pé da letra, fica disciplina técnica em especialização em alguma coisa, que seria economia, direito, medicina, tecnologia da internet, turismo. Aí você me pergunta, né? Tá, Thiago, mas qual que é a diferença, então, daquela especialização para essa? Aquela especialização você faz com um professor daqui, que te dá aula de outras matérias também. Essa outra especialização
especialização é diferente. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com tradução. Você vai se especializar em uma dessas áreas. Então, por exemplo, você escolhe medicina. Eu tenho uma amiga turca, por exemplo, que ela se especializou em medicina. Então, o que aconteceu? Ela vinha pra aula de medicina, vinha um professor da Universidade de Mainz, um médico que dá aula para alunos que querem ser médicos, e ele vinha dar aula de medicina. Semestre 1, semestre 2, módulo 1, módulo 2. Então, ali ela aprendia de tudo. Ela estava tendo uma aula de medicina. Então, ali você não tem que traduzir nada, você se especializa dentro dessa área. Direito, por exemplo. Direito. Então, você vai ter toda a parte de legislação e por aí vai. Todas as leis, como que funciona aqui na Alemanha e etc. Aí, turismo, como que funciona o turismo na Alemanha. Então, assim, vem um professor de fora para te dar essa aula. E eu não quis fazer essa especialização, essa disciplina técnica em especialização em direito. Eu teria feito direito, né? Porque até então eu já tinha em mente em virar tradutor juramentado aqui na Alemanha. O problema é que esses dois módulos, eles são, assim, extremamente difíceis. E o problema é que essa nota, gente, uma mosca voadora aqui. Ela é acrescentada no final e com a soma de tudo, ela acaba influenciando a sua nota final. E eu fiquei realmente com medo porque, assim, tive amigos aqui extremamente CDFs, assim, e eles reprovavam. Teve um amigo meu que reprovou 2 vezes. Eu falei, eu não vou. E primeiro que o módulo 1 era oferecido somente no semestre de inverno e o módulo 2 no de verão. E o meu semestre de inverno aqui seria o último, porque o meu terceiro semestre foi o de verão, então eu teria que esperar o próximo pra poder começar. E eu teria que ficar mais um semestre aqui. E eu não quis, porque eu falei, eu quero ficar só 2 anos. É possível terminar aqui em 2 anos? É possível. Se você se programar, se você conseguir se organizar com todos os seus cursos, tudo bonitinho, você termina. Eu terminei, então se eu conseguir, você também consegue. E aí eu tive que escolher, ou eu faço essa disciplina aqui, ou eu vou pro exterior, ou eu vou pra Portugal pra fazer o meu intercâmbio. E é óbvio que eu decidi ir pra Portugal. Então eu acabei não fazendo. Uma outra coisa interessante também que dá pra fazer aqui, você pode fazer todos os cursos, visitar todos os departamentos. Se você conseguir fazer com que esse curso seja reconhecido aqui no departamento, bem, se não, ele entra como um curso extracurricular no seu diploma. Eu fiz alguns. O primeiro que eu fiz foi como escrever um trabalho científico. Me ajudou muito, porque logo no primeiro semestre a professora explicou pra gente como funciona a escrita na Alemanha, uma escrita científica. Como você faz uma capa, como que você faz uma bibliografia, como que você cita, como que você faz a citação de alguém e por aí vai. Então, assim, foi incrível esse curso. Eu fiz 1 ano de russo, uma língua também que eu sempre quis aprender. O meu primeiro semestre, assim, foi muito bom, eu já tava escrevendo as coisas, assim, mas infelizmente no meio do meu segundo semestre eu percebi que tava ficando bem puxado, porque a minha professora também, o departamento russo aqui é um dos mais, assim, exigentes. Então cada aula ela exigia muito da gente, eu queria que a gente já estivesse falando russo, assim. E a minha prioridade era terminar o mestrado e não adquirir uma língua nova. Então eu tive que parar, infelizmente, mas eu pretendo voltar logo logo. Espero estar na Rússia. Um outro curso que eu fiz, interpretação consecutiva e simultânea também, porque eu já estava me preparando, porque até então eu sabia, eu vou entrar na Universidade de Heidelberg, né, na outra universidade, que infelizmente lá é o único lugar que dá para estudar português como língua materna, então não tem como, né, porque eles não estão fazendo propaganda, né, aquela coisa toda, mas lá é a única universidade no país onde você pode estudar interpretação de conferências com o português como língua materna, então eu tinha que ir para lá. Então eu fiz uma aula aqui. As minhas aulas de interpretação funcionaram da seguinte forma. Aqui eles também oferecem o português, mas como língua C. Então eu fazia as interpretações do português sempre para o alemão. Então a minha professora chegou em mim e falou assim, Thiago, vai ser muito difícil, porque eu preciso te tratar como um nativo. Eu não posso deixar... Se você comete muitos erros assim, não tem como. Eu preciso te tratar como se você tivesse nascido aqui. Então você com os outros alemães, vocês estão no mesmo barco. E é complicado, né? Pra quem estuda interpretação de conferências, pra quem é intérprete, sabe que você interpretar para sua língua materna já é um desafio gigante. Imagine agora eu interpretando sempre para uma língua estrangeira, né? Eu fiz um curso de tradução com uma professora que... incrível, a gente acabou ficando amigos. Ela é do Rio de Janeiro e ela mora aqui na Alemanha já há muitos anos.
e ela deu aula também de tradução. Então, a gente discutiu vários temas, assim. Ela já sabia que eu já pretendia, né, dar entrada na minha juramentação para ser tradutor juramentado, e aí eu pedi algumas certidões para ela, já para traduzir, já para ir treinando, e foi isso. E a aula foi muito legal também. Nós éramos, acho que, quatro alunos. Sempre muito pequeno, né? Não dá pra comparar com... Eu lembro no meu bacharel, nós éramos 60 na sala. Aqui não. Aqui, felizmente ou infelizmente, são poucos alunos. Então, assim, você consegue discutir e, sei lá, e ter essa troca. A minha tese... Você tem 3 meses para escrever. A partir do momento que você fala que você já tem o seu tema, você já encontrou o seu orientador, aqui você pode escrever com qualquer professor. Você pode até escrever, se você fala assim, né? Ah, não, eu quero escrever minha tese em português. É só você chegar num professor que tenha o português como língua materna, ou um professor que tenha o português como, né, dentro de uma das suas línguas de trabalho. E aí você combina isso diretamente com o seu orientador. O meu orientador... foi um professor do departamento espanhol, mas ele tem português também, ele é alemão, ele tem português também. Eu escrevi a minha tese em alemão, porque pra mim foi uma coisa assim de honra, né, de falar, não, eu tô aqui, eu vou escrever a minha tese em alemão. Então foi um desafio muito grande, como eu tinha falado, né, eu escrevi em Portugal, durante o meu intercâmbio. E eu, como, pra quem já assistiu o meu vídeo, né, quando eu falando sobre o meu ano social, quando eu tive o primeiro contato com o autismo, eu decidi fazer como se fosse um presente, assim, pra escola, né? Pra escola lá onde eu trabalhei. Porque eu vivi, assim, momentos incríveis ali e eu queria ter um registro desse momento. E aí eu escrevi sobre o autismo e a tradução. Eu conheci um autor aqui, um autor alemão. Eu escrevi, assim, como quem não queria nada. E ele me respondeu, assim, o cara é super famoso. E a gente acabou se encontrando em Frankfurt, fomos tomar um café. E ele me explicando, me contando sobre a vida dele. Ele é autista. E eu traduzi alguns... Ele usa muito neologismo, né? Ele cria muita palavra. E, assim, só pra dar uma ideia pra você, né? Do tema da minha tese. Eu peguei alguns desses termos, acho que foram 20 ou 30 termos, e eu fiz uma proposta de tradução. Então eu peguei esses termos em alemão e fiz 3 propostas de cada termo para o português. Tive que montar, né, conversando com o meu orientador, tive que fingir que tinha uma editora me contratando como tradutor, e eu dando a proposta para essa editora, falando, ó, esse termo, ou assim, o assado. E aí, querendo ou não, né, pra quem trabalha com tradução sabe que ali, às vezes eles mudam um nome, a editora acaba sempre mudando alguma coisa. Na maioria das vezes não é sempre o que tá ali, não é o que o tradutor colocou, né? Às vezes a editora sempre acaba mudando uma coisa ou outra. E foi isso. Quando eu dei entrada na tese, né? Quando você registra, né? Você dá entrada, você fala, eu quero dar entrada na tese. Você tem 3 meses pra escrever e 1 mês, depois que você entrega, em 1 mês, o professor tem 1 mês, seu orientador, pra corrigir. E aí é a defesa. A defesa funcionou da seguinte forma. O meu orientador tá lá com uma outra pessoa. Eu preciso explicar pra essa outra pessoa o que eu fiz, porque ela não conhece o meu trabalho. E aí eu expliquei tudo. E depois tem uma outra parte, né? Que aí meio que... Tudo bem, tem a defesa, você fala o porquê que você fez assim, porquê que você fez assado, porquê que você optou por isso. E aí depois, esse meu professor falou assim que a gente faria uma segunda parte sobre teoria da tradução. Então, assim, ele me deu um texto em português, como que eu traduziria alguns termos ali para o alemão e por quê. Quais eram os problemas de tradução. E foi isso. Foi uma vitória, assim, eu nem acredito. Eu lembro que quando eu entrei, assim, eu tava super nervoso, como sempre, né? E aí eu lembro que ele falou assim, olha, você fez um ótimo trabalho e a nota pro trabalho é 10. E eu já fiquei assim, tipo, mano, mentira, não tô acreditando. Tudo bem que eu dei o sangue, assim, eu me matei. Um grande amigo meu alemão, fala português, amo o Brasil. E ele me ajudou muito, assim, na correção, me dando dicas, faz assim, faz assado. E entre outras pessoas, né, que todos estão... A dedicatória, assim, da minha tese teria que ter 50 mil páginas. Todos aqueles aí, se você tá assistindo, você sabe que você me ajudou. Mas é que o Jens, assim, ele realmente, como ele é alemão, então eu escrevi a tese em alemão, então assim, ele corrigiu e pra mim, e aí o meu professor falou, você tirou 10 e tal, e depois no final, terminou, ele falou, tem alguma pergunta tal, acho que demorou uns 20, 25 minutos ali a defesa, que é bem diferente, né, do que no Brasil, que tem toda aquela, né, a banca com 5 pessoas e o auditório tal, aqui não, é só você e o professor. E aí eu saí, esperei um pouco, e quando eu entrei, ele falou assim, bom, você tá aprovado, a sua nota é 10. Cara, Morri! Não, eu não acreditei. Eu falei, eu não tô acreditando. Sabe, lembra aquele lá que veio pra cá e com um sonho de fazer um mestrado aqui e tirar nota 10, assim, e ter passado por tudo que eu passei e, não, sei lá,
É incrível, eu nem acredito. Então, assim, ele ainda perguntou, eu falei que eu queria muito fazer um doutorado e ele falou, bom, eu estou aqui nos próximos 10 anos, a porta aqui do meu escritório estará aberta pra você se você quiser vir, estou à disposição, então, porque ele falou assim, o trabalho ficou incrível. Eu, durante todos esses meus anos dentro da tradução, dentro da área da tradução, eu nunca vi alguém se interessar por como um tradutor, ou se o tradutor tem que ser autista pra traduzir, ou esse autismo e tradução. Então, assim, ele falou que eu tinha trazido algo legal, um tema novo, uma coisa que fez com que ele tivesse interesse de ler, não fosse aquela coisa amassante, aquela coisa que todo mundo escreve. Então isso pra mim foi uma vitória, foi muito legal mesmo. Outras coisas interessantes que acontecem aqui no departamento é que cada departamento tem um representante. Eu fui representante, né, teve votação e tudo mais, né, entre todos os alunos. Eu fui representante do departamento de português por 1 ano e aqui acontecem também as noites de conversação. A gente vai sempre para um barzinho aqui perto e chega lá, né? Vai para lá todo mundo, fica conversando em português, os alemães vão, ou outras pessoas que querem praticar língua. Isso acontece em todos os departamentos. Eu posso ir pro russo, eu posso ir pro espanhol e etc. E sempre tem uma pessoa que é o representante, né? A pessoa que meio que guia, né? Que é o chefe ali, né, assim por dizer. E eu também fiquei durante 1 ano, porque eles falam que tem que ser nativo, né, do português. A gente tem as nossas assembleias gerais aqui, cada departamento, onde a gente discute sempre os problemas. Se algum aluno tá passando por algum problema, ele vem, me conta, e eu pego e levo esse problema pro professor responsável ou pro coordenador. Então não fica assim aquela zona, né. Germersheim é uma cidade muito pequena. Eu acho que eles vivem aqui por conta do departamento. É uma cidade que tem crescido, eles oferecem muitas coisas, o departamento oferece várias atividades para os alunos. Os preços também aqui das moradias, né? Eu não comentei, mas também tem subido um pouquinho, porque como é uma cidade muito pequena, então no começo era tudo muito barato, mas hoje, né, muitos alunos vindo para cá, então os aluguéis aí estão meio salgados, assim, mas você pode morar tanto na República da faculdade, o departamento tem a República aqui, mas também por toda a cidade tem as casas compartilhadas, que você mora com 3 pessoas. E eu morei sozinho, eu morava num apartamento muito pequeno, mas assim, só pra mim. Eu pagava 250 euros por mês, fora a água, se eu não me engano. E dava uns 260, 265. Uma outra coisa também é que com o visto de estudante, você pode trabalhar sim aqui na Alemanha, você pode trabalhar, né? Eles chamam de bico. Óbvio, você não pode trabalhar registrado, mas tudo bem, você tem um contrato com o lugar, né? Mas você tá registrado como se fosse o trabalho de bico, né? Que eles chamam, como se fosse o mini job. E você pode ganhar até 450 euros. Mais do que isso você não pode. Então, assim, isso é uma boa oportunidade também. Porque se eu, por exemplo, eu paguei 250 de aluguel, se eu recebo 450, faz as contas, quanto sobra, é isso que você vai ter pra você se alimentar, etc. Só que muitos alunos aqui acabam recebendo ou tem bolsa, ou ajuda dos pais, ou acabam trabalhando, muitos que são daqui, né, que são europeus, que tem visto permanente, porque na época, quando eu comecei isso daqui, eu já tinha o meu visto permanente, então assim, eu podia trabalhar, mas eu tinha uma bolsa, então isso, Deus, amém, me ajudou muito, porque assim, eu consegui me concentrar, consegui me dedicar ao mestrado durante esses 2 anos, porque eu via muita gente aqui na loucura, correndo, porque tinha que trabalhar o dia inteiro, eu falava, meu, se eu tivesse que fazer isso, olha. Então assim, eu só estudava, então por isso que eu acho que isso também foi um ponto positivo. Uma outra coisa também, valores. Thiago, quanto que custa o mestrado? Tem que pagar alguma coisa? Tem, só que aqui não é mensalidade, você paga só uma taxa, é uma taxa que eles chamam, né? Não tem cada estado federal alemão tem a sua lei, né? Tem a sua organização, e aqui onde eu tô, nesse estado, eles não têm mensalidade, então eu pagava por semestre 123 euros e alguma coisa. Cara, isso não é nada, né? Comparado com o meu bacharel, que eu pagava tipo 500 reais por mês, e foram 3 anos. Faz as contas aí, né? Então o mestrado ficou assim, 2.500 reais, 3.000. Tudo bem, tem os outros custos, moradia e tal, mas vale muito a pena, assim. E até pra vir pra cá, eu conheci alunos ou colegas, né, que vieram pra cá de intercâmbio, por exemplo, pra ficar um semestre, e acabaram voltando e terminaram. Por exemplo, alunos da USP, por exemplo, que lá tem alemão, então vieram pra cá e acabaram terminando na USP e vieram pra cá pra fazer o mestrado aqui, ou na época do bacharel. Então tem de tudo. Há muitos alunos que reclamam da cidade. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, pra mim tudo era festa, né?
Então, eu tava vivendo o meu sonho, eu tava fazendo um mestrado na Alemanha, então pra mim não tinha aquela coisa de, meu Deus, a cidade é muito pequena, não quero e etc. É claro que há muitas possibilidades de diversão aqui. Germersheim fica perto de várias cidades, como Speyer, Karlsruhe, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Então, você não precisa necessariamente ficar aqui. Porque às vezes os alunos falam, não tem nada pra fazer, é uma cidade muito pequena, não vejo a hora de terminar pra ir embora. Acho que depende muito da expectativa da pessoa. Germersheim é uma cidade que tem muita história. Você pode até morar em outra cidade e vir pra cá. Tive colegas de curso que não moravam aqui. Só que pra mim, eu encontrei um apartamento aqui, pra mim era mais fácil, porque eu não precisava gastar com condução, por exemplo. Então, é o que eu já falei várias vezes, eu estava vivendo o meu sonho. Germersheim é conhecido como a cidade dos idiomas, a cidade das línguas, porque você sai aqui, você escuta, sei lá, 15 idiomas, né? Só aqui no departamento, 12 línguas são oferecidas, né? No mestrado, no bacharel. Então você sai e você escuta polonês, russo, árabe, turco, português, italiano, espanhol. Então assim, você pode praticar, tem os tandems, sabe? Que você tem até um site, uma página no Facebook. Você digita lá, galera, quero praticar meu espanhol, tô procurando alguém, eu ofereço português, aí vem alguém da América Latina que já conheci aqui, treinei bastante o espanhol aqui também. Pratiquei o russo no começo também, sabe? A pessoa queria aprender um pouco de português, então a gente fazia essa troca. Então foi muito legal. Então assim, cara, é vir pra cá aberto a tudo, porque aqui o departamento é riquíssimo em cultura, em conhecimento, sabe? Eu aprendi muito aqui, eu sou muito, muito, muito grato, primeiramente a Deus, óbvio, e a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui, sabe? Os meus professores do bacharel no Brasil, que me ajudaram a escrever carta de motivação, sabe? Eu acho que se não tivesse sido também os meus amigos, as pessoas que acreditaram em mim, eu não teria conseguido, e isso, além de ser um presente, né, uma conquista pra mim, é também uma forma de agradecimento a todos vocês, porque pra mim gratidão e amor, né, os melhores sentimentos do universo. Eu sou uma pessoa muito grata, assim, por tudo que eu tenho vivido, por tudo que eu tenho passado aqui, que eu tenho podido, assim, presenciar e, sei lá, e viver. Isso não tem dinheiro que pague. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter respondido todas as perguntas. Se eu não respondi alguma coisa, se ficou muito confuso, não sei, eu tentei fazer da melhor forma possível. Eu poderia ficar aqui falando horas sobre isso, como eu já fiz isso com várias pessoas, mas eu falei, bom, chegou o momento, vamos dar a cara pra bater, vamos colocar isso na internet, porque pelo menos, né, se você gostou do vídeo, compartilhe com alguém, compartilhe com seus amigos, mostre pra alguém, talvez alguém tenha interesse. No começo eu lembro que eu não encontrava as respostas, eu ficava escrevendo pra todo mundo e, gente, me ajuda, mas a prova de aptidão, como que funciona? Nanana. Então foi o que eu falei, isso foi baseado na minha experiência, o que eu vivi aqui. Se você tiver alguma pergunta específica, deixa aí nos comentários, eu vou responder. Me segue nas redes sociais, pode me perguntar, eu tô sempre lá. E é isso, se você gostou, compartilha o vídeo, deixa aí seu like, faz o que o seu coração pedir. Paz e amor sempre. Então, se você tá pensando em se candidatar para o mestrado em tradução aqui na Alemanha e especialmente na Universidade de Mainz, aqui no departamento 6, eu te desejo muita boa sorte e quem sabe a gente não se encontre algum dia por aqui. Um grande beijo. Tchau.